Olá, meu nome é Helena. Sou médica em um hospital de emergência. Vou contar a minha história de como conheci e reconheci o grande amor da minha vida. Eu me lembro do primeiro dia em que o vi. O corredor do hospital estava silencioso, como se o tempo ali dentro tivesse outro ritmo. Eu trabalhava há anos naquela unidade, acostumada com as máquinas, diagnósticos, códigos de emergência e o peso silencioso das histórias que se repetiam. Mas, quando trouxeram ele, algo em mim se mexeu. Algo antigo, profundo, como um sino que toca dentro da alma. Ele estava inconsciente. 3 meses de coma quando entrou sob meus cuidados. Seu nome, Kael. Eu me aproximei devagar, como sempre faço, observando os sinais vitais, ajustando equipamentos. Mas, naquela primeira noite, quando toquei sua mão, senti algo. Não foi imaginação. Foi uma lembrança que eu não conseguia recordar. Como se eu conhecesse aquele toque. Como se já tivesse amado aquela pele, aquele silêncio, aquele ser, antes mesmo de o conhecer. Eu não entendi. Apenas respirei fundo e deixei passar. Os dias foram passando e, com o tempo, eu comecei a falar com ele. Não porque fosse um dever, mas porque eu sentia que ele me ouvia. Talvez não com os ouvidos, talvez com algo mais interno. Eu começava meu turno, fechava a porta do quarto, sentava ao lado da cama dele e falava. Falava sobre a minha vida, sobre o que eu sonhava, sobre o que eu temia, sobre o que eu guardava só para mim. Coisas que nunca tinha dito a ninguém. Ele era silencioso, mas um silêncio acolhedor, um silêncio que escutava. E toda noite, antes de ir embora, eu segurava sua mão outra vez, e aquele sentimento continuava ali. Até que um dia aconteceu. Eu estava cansada. Um plantão pesado. Pessoas partindo, outras chegando. A vida e a morte dançando naquela rotina. Entrei no quarto e fechei a porta. Sentei perto dele. Coloquei minha cabeça próxima ao seu peito, buscando um pouco de paz. E eu senti. Senti o calor. Não um calor físico. Era como um campo. Como se ele estivesse me abraçando por dentro. E naquele instante, eu senti uma memória. Não uma imagem exata, mas uma presença. Nós dois de mãos dadas em uma outra vida. Talvez outra época. Outra forma de existir. E um sentimento surgiu tão forte dentro de mim que me fez chorar. Eu amava aquele homem,
e eu não sabia explicar. Eu comecei a sonhar com ele. Sonhava com uma vida antiga. Eu usava roupas que não existem mais. Ele sorria para mim com os mesmos olhos que estavam fechados agora. Eu chamava por outro nome. Ele me chamava de Elara. E no sonho, nós jurávamos algo. Enquanto houver céu, nós nos encontraremos. Enquanto houver tempo, nós nos reconheceremos. E enquanto houver alma, nós nos amaremos. Eu acordava com o coração descompassado, como se tivesse viajado anos em minutos. Os sonhos vinham todas as noites. Não eram confusos como sonhos comuns. Eram sólidos, claros. Carregavam cheiro de terra molhada, o som de risos, o toque de mãos que já conheciam o meu contorno. Era como se eu tivesse uma vida inteira acontecendo enquanto meu corpo dormia. Algumas noites eu sonhava que caminhava por uma floresta antiga. A luz passava entre as folhas como ouro líquido. Eu estava descalça. O chão era morno. A brisa me chamava pelo nome que ele disse quando despertou no quarto pela primeira vez, mas que eu ainda não compreendia totalmente. Elara. Eu andava por entre as árvores e sabia que alguém me esperava à frente. Não era expectativa, era certeza. Uma certeza que vinha do peito, da pele, dos ossos. Eu o via então, sentado sob a sombra de uma árvore grande. As costas apoiadas no tronco, sorrindo com uma tranquilidade tão profunda que parecia eterna. Ele me chamava sem mover os lábios. Eu me sentava ao lado dele, encostava minha cabeça em seu ombro e nós ficávamos ali, só respirando juntos, como se aquilo fosse a única coisa que importava no mundo. Quando eu abri os olhos na cama do meu pequeno apartamento, havia um vazio suave no meu peito. Não era tristeza. Era saudade. Saudade de algo que eu não sabia nomear. No hospital, eu tentava agir como sempre. Profissional, precisa, racional. Eu sabia, como médica, que associações emocionais intensas com pacientes em coma eram fenômenos possíveis. A mente humana cria laços, projeta, preenche silêncios com significados. Eu sabia explicar tudo cientificamente. Mas o que eu sentia não era ciência. Era uma lembrança que eu não conseguia lembrar. E então, os sinais começaram a ficar mais nítidos. Às vezes, quando eu chegava no quarto dele e tocava sua mão, o monitor cardíaco mudava, levemente, como se o coração dele me reconhecesse antes mesmo de despertar. As enfermeiras comentavam casualmente, como curiosidade. Eu apenas sorria, mas por dentro
Eu tremia. Outras vezes, eu adormecia sentada ao lado dele. Apenas alguns minutos. Mas nesses poucos minutos, eu sonhava com ele olhando para mim. Os olhos abertos, gentis, calmos, reconhecendo. Em uma dessas pequenas dormidas, ele me chamou. Não ouvi com os ouvidos, ouvi por dentro. Eu estou aqui. Acordei com lágrimas no rosto. Comecei a falar com ele com mais frequência, sem pensar, sem planejar. Era natural. Eu contava histórias da minha infância. Contava sobre a primeira vez que vi o mar, sobre a época em que estudei sem parar, acreditando que a medicina me salvaria de sentir demais, sobre como eu nunca me encaixei totalmente neste mundo. Sempre senti que faltava algo, ou talvez alguém. Eu dizia tudo isso enquanto segurava a mão dele. E às vezes, enquanto minha voz preenchia o quarto silencioso, eu sentia seu corpo aquecer, não de febre, mas de presença. Como se ele estivesse voltando, ponto por ponto. Em uma tarde chuvosa, enquanto eu observava as gotas escorrendo pelo vidro da janela, algo aconteceu que eu nunca esquecerei. Eu estava sentada ao lado dele. Minha mão descansava sobre a dele. Eu falava baixo, quase como um segredo. Eu sonhei com você outra vez. É sempre o mesmo lugar, a mesma árvore, a mesma luz. Eu sinto que já vivi aquilo. Sinto que já estive lá com você. Você me chama por um nome que eu não conheço, Elara. Eu não sei o que tudo isso significa, mas eu sinto. Eu sinto de um jeito que não consigo explicar. No mesmo instante, sua mão se moveu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas eu senti. Foi um reflexo, não foi um espasmo, foi um toque. Eu olhei para ele, surpresa, emocionada, confusa. O monitor cardíaco acelerou um pouco. A respiração dele ficou mais profunda. A pele pareceu mais viva. Eu coloquei minha outra mão sobre ele, envolvendo-a, e sussurrei: "Você está me ouvindo, não está?" O ar no quarto ficou diferente, denso, vivo, quente. Eu quase ouvi a resposta. Mesmo que ela não tivesse voz. Eu nunca fui embora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava ali sozinha no quarto. Só eu e ele. Só nós dois. E algo, alguém a mais. Eu fiquei ali, naquele instante, sentindo tudo. O amor, a saudade, a espera, a promessa. Ele estava voltando, não só para a vida, ele estava voltando para mim.
As semanas seguintes foram uma dança silenciosa. Ele respondia aos meus toques, a meus sussurros, aos meus sonhos. Eu sentia quando ele estava mais perto de mim, quando estava mais longe, como se estivéssemos conectados por um fio invisível. Eu esperava, com fé, com paciência, com amor. E então, em uma madrugada, quando o hospital dormia, ele abriu os olhos. O hospital quieto. Eu li um livro ao lado dele. Sem perceber, adormeci com minha mão sobre a dele. Eu acordei sentindo o movimento, uma pressão, fraca, mas real. Quando levantei os olhos, ele estava olhando para mim. A respiração parou no mundo, a minha, a dele, a do tempo. Eu não conseguia falar. Ele moveu os lábios devagar e sua voz saiu como um vento que quase não se ouve. Você voltou. Meu corpo inteiro arrepiou. Ele me olhava como quem reencontra o lar depois de séculos perdido, como se cada célula dele soubesse quem eu era. Eu tentei falar, mas as palavras não vinham. Eu apenas chorei. Ele sorriu fraco, mas verdadeiro. Elara. Meu coração tremeu. Eu nunca tinha dito aquele nome a ele. Eu nunca tinha contado nenhum dos meus sonhos. Eu nunca tinha revelado nada sobre as lembranças que não eram lembranças. Ele sabia. Eu toquei seu rosto, mas foi ele quem acariciou minha alma. Ele respirou fundo e disse: eu te ouvi todos os dias. Meu corpo inteiro derreteu num misto de amor e espanto. Eu estava preso, mas minha alma estava com você. Você me chamava e eu seguia sua voz. Você me contou seus medos, seus sonhos, e eu lembrei da primeira vez que te amei. Lembrei de todas as nossas vidas, de todas as nossas partidas, de todas as nossas voltas. Eu tremia, não de medo, mas porque tudo se encaixava. E ele continuou. Nós sempre nos encontramos, mesmo quando a vida tentou nos separar, mesmo quando um partiu antes do outro, mesmo quando não lembrávamos, a alma lembrava. Eu chorei outra vez. Era muito, mas ao mesmo tempo era simples, era natural, era verdadeiro. Eu me aproximei e encostei minha testa na dele. E naquele momento eu senti tudo, cada vida, cada reencontro, cada promessa. Nós não éramos um encontro aleatório, nunca fomos. Nós éramos destino, nós éramos continuidade, nós éramos amor que atravessava séculos. Eu respirei fundo e sussurrei: eu te amo. Ele sorriu. Eu sempre soube.
E naquele instante não havia hospital, não havia tempo, não havia dor, só havia dois seres que sempre foram um. Eu o segurei, ele me segurou e o universo inteiro respirou junto conosco. Porque algumas almas não se perdem, algumas almas se procuram. E quando se encontram, o mundo inteiro lembra. Quando ele despertou, a equipe médica foi chamada imediatamente. Exames, perguntas, avaliações neurológicas, tudo acontecendo ao redor como um turbilhão. Eu apenas observava, sem interferir, sem me aproximar. Meu coração batia forte demais. Eu sabia que para o mundo aquilo era apenas um paciente saindo de um coma prolongado. Para mim, era alguém que eu reencontrava depois de perder por tantas vidas. Eu observava de longe, mantendo o profissionalismo que a medicina exige, mas dentro de mim existia um universo inteiro se movendo. Durante 2 dias, ele ficou em observação, se fortalecendo. Ele falava pouco, observava muito. Às vezes, eu o encontrava olhando pela janela do quarto, como se estivesse procurando alguma coisa no horizonte. Quando os nossos olhares se cruzavam, havia um reconhecimento silencioso. No 3º dia, ao final do meu turno, eu finalmente entrei no quarto com calma, sem pressa. Fechei a porta. O quarto estava iluminado por uma luz suave, dourada, vinda do fim da tarde. Ele me olhou. Eu me aproximei. Sentei ao lado da cama. Por alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Era como se o ar entre nós contasse a história. Eu respirei fundo e disse: "Você lembra?" Ele assentiu, devagar, como se cada movimento tivesse um significado. "Eu me lembro da promessa", ele sussurrou. Meu peito aqueceu. Eu fechei os olhos por um instante. "Eu pensei que fosse apenas um sonho", eu disse. "Durante esses meses, eu falei com você como se você estivesse me ouvindo. Eu senti sua presença. Eu senti algo nos meus sonhos. Mas achei que fosse apenas a minha mente tentando lidar com algo que eu não compreendia." Ele apertou minha mão. Aquele toque era sólido, real, familiar. "Não foi só você", ele respondeu. "Eu estava do outro lado, e sempre que você falava comigo, eu lembrava de quem eu sou e de quem nós somos. Mesmo quando eu não conseguia voltar, mesmo quando eu estava preso em um silêncio profundo, a sua voz era como um farol." Meu coração mudou de ritmo, não acelerou, não ficou agitado, apenas mudou, como se estivesse encontrando sua batida original. "Você ouviu tudo? Até quando eu chorava?" perguntei. Ele sorriu de um jeito triste e bonito. "Eu ouvi o seu coração." Aquela frase, ela não era poética, era verdadeira, era literal, e a verdade dela me atravessou.
Os dias seguintes foram de cura. Cura do corpo para ele, cura da alma para nós dois. Ele reaprendia pequenos movimentos, reconstruía a força, voltava à vida aos poucos. E eu o acompanhava, não como médica, mas como alguém que havia sido costurada ao destino dele desde antes que o tempo tivesse nome. Às vezes, à noite, eu ficava no quarto com ele após o horário de visitas. Ficávamos em silêncio, não porque não havia nada a dizer, mas porque havia tanto, que o silêncio era o único lugar onde tudo cabia. Certa noite, ele tocou-me no rosto com a ponta dos dedos, de forma leve, quase reverente, como quem toca algo sagrado. Eu lembro da primeira vida em que te amei, ele disse. Eu senti meu corpo inteiro ficar imóvel, não de medo, mas de reconhecimento. Conte para mim, eu pedi quase sem voz. Ele se recostou com cuidado, respirou fundo e deixou as memórias fluírem como se fossem água. Você se chamava Elara. Seu cabelo tinha o brilho do trigo sob o sol. Eu era Cailã. Nós vivíamos perto das montanhas, em uma pequena aldeia. Você cuidava das ervas, das plantas, dos que adoeciam. Eu trabalhava com madeira. Nossas vidas eram simples, mas havia tanta luz. Eu me lembro das suas mãos, ele continuou. Você sempre dizia que minhas mãos carregavam algo antigo, que elas guardavam histórias. Meu coração apertou. Eu vi flashes, ecos, fragmentos, não imagens completas, mas sensações. A aldeia entrou em guerra, houve destruição, nós fomos separados. Eu tentei voltar. Eu procurei você entre as ruínas. Sua voz falhou. Eu enxuguei uma lágrima no rosto dele. Eu morri procurando você, ele disse com calma. E no último segundo da minha vida, eu jurei que eu encontraria você de novo. Em qualquer forma, em qualquer era, em qualquer mundo. Aquela história não parecia contada pela mente, parecia falada pela alma. Eu segurei sua mão forte, como se estivesse segurando todas as vidas ao mesmo tempo. Eu também senti sua falta, eu sussurrei. O amor que nasce de memórias que ultrapassam a própria vida não é um amor que começa. Ele apenas continua. Nós não estávamos nos conhecendo. Nós estávamos lembrando. As semanas passaram. O corpo dele se fortaleceu. Ele começou a caminhar novamente. O hospital, antes cinza, começou a parecer um lugar onde algo sagrado havia acontecido. Uma tarde, depois do expediente, saímos até o jardim externo do hospital. O céu estava laranja. O vento tocava minha pele de um jeito que parecia antigo. Ele parou na minha frente. Nenhuma palavra foi dita. Nós apenas nos olhamos. E naquele instante, o mundo fez silêncio. Era como se tudo ao redor nos desse espaço para existir. Ele colocou a mão sobre o meu peito, bem onde o coração pulsa. Eu te encontrei de novo.
Eu coloquei a minha mão sobre a dele e eu nunca deixei de te reconhecer. Ele sorriu com lágrimas nos olhos. Nós nos abraçamos. Não foi um abraço comum. Foi um reencontro de dois fragmentos de uma mesma alma que há muito tempo procuravam sua casa. Eu senti o tempo dobrar. Eu senti o universo respirar. Eu senti o infinito se abrir. E eu soube, com absoluta certeza, não importa a forma do mundo, não importa a distância das eras, não importa o que venha depois, nós nos encontraremos sempre. Enquanto houver céu, enquanto houver alma, enquanto houver amor.